Boa tarde, pessoal. Hoje estou responsável por compartilhar com vocês as etapas de preparação do computador para uso no PJE. Então a gente vai dar uma olhada hoje quais são a instalação do certificado digital. Muita coisa aqui, talvez, quem já vivencia o processo eletrônico já sabe, já passou por isso, mas a gente precisa percorrer tudo isso, porque é importante que vocês compartilhem nos seus estados, porque muitos advogados sentem muita dificuldade nessa parte de preparação do ambiente do computador para o uso do processo eletrônico. Então, a gente vai começar onde encontrar essas informações. Quem não quiser anotar nada, não quiser depois pegar a apresentação, não tem problema. A gente vai mostrar também um local onde todas essas informações vão estar disponíveis. Cada tribunal disponibiliza com nos seus próprios termos, mas todos os tribunais disponibilizam em seus sites as informações com relação ao que deve ser instalado. Há uma pequena controvérsia com relação à necessidade de instalar o Flash. Na verdade, o Flash ele não é necessário para o PJE. A questão é, o site dos tribunais exigem o PJE, não exigem o Flash, e não o PJE. Então, quem não tiver o Flash habilitado, não vai conseguir visualizar por completo o site do tribunal. Mas não tem nada a ver com o PJE. Quem tiver o link direto, ou vai poder entrar sem ter o Flash instalado na máquina. Então, eu não vou passar aqui pelo Flash, porque é dispensável. No caso, eu vou usar o endereço do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife. Então, eu coloquei lá pje.trt6. Eu acredito que isso seja padrão para todo o Brasil, esse formato pje.trt, o número do tribunal.jus.br. Não tenho certeza, mas sei que é bastante comum esse endereço. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho, existe essa padronização. Então, basta clicar lá, ó, em informações. E aí abre uma tela com todos os links internos, tanto para credenciamento do advogado, consulta a andamento processual e algumas outras funções, as informações necessárias com relação ao Java, navegador de internet, que tem que ser o Firefox. O Chrome está em fase de homologação, tem relatos de pessoas que conseguem navegar perfeitamente usando o Chrome, mas ainda não está homologado, não está validado pelo comitê responsável do CNJ e do CSJT. Sistema operacional pode ser 32 bits ou 64, pode ser o Windows 8. No momento da instalação só, quem pretender usar o Windows 8, os arquivos executáveis devem ser rodados em modo de compatibilidade. Então, para quem não conhecer, basta quando baixar um executável que vai ter que rodar e que é o Windows 8, dá um clique com o botão direito do mouse em cima dele, vai em propriedades, aí vai abrir uma janela lá que tem uma aba compatibilidade. E aí você escolhe em que modo de compatibilidade você vai querer executar aquele aplicativo. E aí você bota lá o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, e ele vai rodar normalmente no Windows 8 sem nenhum problema. A instalação da cadeia de certificado digital. E aqui, ó, as recomendações com relação às etapas que devem ser seguidas. Existe uma divergência na sequência dessa recomendada pelo tribunal. No site da ACOAB também existe o passo a passo do que deve ser instalado. E a ordem não é exatamente a mesma, mas todos os dois caminhos chegam ao funcionamento correto do computador para uso do processo judicial eletrônico PJE. Primeira etapa, eu vou partir aqui agora pela página do Conselho Federal da acoab.com.br. Então, digito lá Autoridade Certificadora da OAB, acoab.com.br, e sou direcionado para a página de apresentação. Nessa página, tanto pode ser adquirido o certificado digital, renovado o certificado digital, que não estava presente se a Ana Amélia falou sobre isso, mas é possível fazer uma única renovação do certificado da OAB por meio eletrônico. Não há necessidade de a cada 3 anos, o advogado comparecer à autoridade de registro para fazer essa renovação. Então, ainda dentro do prazo de validade do certificado atual dele, que ele tenha comparecido presencialmente para adquirir, ele pode renovar por meio eletrônico. Então, ele vai acessar um link para fazer a renovação do certificado, vai ter que fazer o pagamento, esperar, e vai poder gravar tudo isso sem precisar comparecer presencialmente a uma autoridade de registro novamente. Mas uma vez renovado por meio eletrônico, a próxima renovação vai ter que ser presencial de novo. Então, só é permitida uma renovação eletrônica de um certificado emitido presencialmente. Não é permitida 2 renovações consecutivas e por meio eletrônico. Então, a gente vai lá em download. Na página de download tem as etapas de preparação do computador para a utilização do certificado digital em geral. Não é só para o PJE, para qualquer certificado, para qualquer processo eletrônico que utilize o certificado digital.
Então, a gente tem as etapas aí nessa página demonstrando para instalação no XP, o Windows Vista, o Windows 7. Mais embaixo a gente tem a orientação para o Windows 8 e tem a orientação para instalação na plataforma macOS. E aí vocês vão ter cada uma dessas... Isso tudo são hiperlinks aqui, óbvio, eu não vou fazer cada um deles. Eu escolhi o primeiro exemplo lá em cima. Eu vou fazer a instalação para o Windows 7, Vista e XP. Então, vamos à primeira etapa. Nós vamos baixar o assistente de instalação de certificado da autoridade certificadora da OAB. Esse procedimento ele já instala tanto a cadeia de certificação, o driver da leitora e o assinador do SafeSign. Então, a gente consegue reunir esse aplicativo da CertSign, já reúne vários programas que teriam que ser executados individualmente. Então, clicou lá, ele baixa o aplicativo, o executável. Quando executa, vai lá, aceita as configurações. Ele não tem a opção de instalar, então a gente admite esse modificar como sendo instalar. Instalar ou modificar. E aí aqui é uma peculiaridade, pessoal. Esse assistente, ele vai instalar ele permite a instalação tanto do driver para token quanto para leitora e de diversos fabricantes. Então a gente seleciona, não sei qual é o nome do driver que eu preciso, do equipamento de dispositivo físico a ser instalado. O que eu faço? Pega ele na mão e vai comparando aqui pela imagem, porque na medida que a gente vai substituindo aqui a seleção, ele vai mudando a imagem de acordo com o dispositivo selecionado. Então, aqui a leitora de cartão da Cardman, o token da Aladdin, a leitora de cartão da Gemalto, também com a imagem aqui. Então, vai selecionando, não sabe qual é o nome, vai procurando até encontrar o que corresponde. Obviamente, entre os produtos comercializados pela CertSign. Se for um outro produto de outro fabricante, de outro fornecedor, obviamente vai ter que procurar junto a esse fornecedor. Então, é importante isso. Então, vai lá na instalação expressa, aceita as recomendações, e aqui a gente vê, quando eu estava instalando nesse computador, o assinador já tinha sido instalado. Então, ele começa a listar e vai processando essas barras de preenchimento aqui. E aí, ó, SafeSign é o assinador do certificado digital, ele não precisa porque já estava instalado. GDBoost CertSign, o token da Gemalto, não precisa ser instalado. Então, ele vê o que precisa e vai instalando de acordo com a seleção que nós fizemos. Quando conclui, você aceita lá o contrato, que se não aceitar ele não permite, ó lá. Aqui está não aceito e o botão avançar não está disponível, seleciona lá, põe avançar. Ele faz a instalação da hierarquia de certificação, depois faz o da drive da leitora e faz todas as etapas necessárias. E no final, reinicia o computador. A princípio, está pronto para utilizar o certificado digital nesse computador. O PJE só roda no Mozilla Firefox. Os tribunais costumam recomendar que essa instalação seja feita da versão número 15 do Firefox. Não é necessário ser a versão 15. A questão é que, após a versão 15, descobriram que o Java, um requisito essencial para rodar o PJE, ele gera uma vulnerabilidade na máquina. Então, hoje, as versões posteriores a 15, elas têm bloqueios automáticos para o Java. Mas basta liberar, pode atualizar a versão por questão de segurança. A Mozilla não libera essas versões por mera vontade. São aperfeiçoamentos que são implementados, inclusive com relação à segurança. Então, é temerário ficar usando uma versão obsoleta. Mas, se tiver problema com o navegador, vai para 15. Mas a recomendação é, instala atual, porque você não vai utilizar ele só no PJE. Você vai usar para navegar em outros sites também, para não deixar a tua máquina vulnerável. É mais recomendado que instale uma versão mais moderna. E a gente vai ver aqui o procedimento de instalação da versão 22, que é atualmente disponível. Então, vai lá no Google, coloca Firefox. Cuidado, não é recomendado pegar links de fornecedores externos, procura pegar do próprio fabricante, do próprio desenvolvedor, e aí eu escolhi lá da mozilla.org, baixei, fui direcionado para a página, cliquei em baixar, ele baixou, está baixando o Firefox, quando acaba de baixar, vou executar, normalmente, extrai, começa a instalação, aceito a instalação padrão, definir o Firefox como navegador padrão, se você desejar. Eu prefiro usar o Google para minha navegação normal, então eu não deixo ele tornar padrão, eu prefiro que não torne padrão. E no final, concluída a instalação do Firefox, ele já automaticamente vai abrir o Firefox se você deixar aquela opção ali selecionada. Tudo esse procedimento que a gente tem que passar, pessoal,
Muitos já conhecem, já sabem fazer isso, mas a gente precisa percorrer essas etapas. Instalar o Java. Como disse, o Java ele é bloqueado em algumas versões do Firefox, mas tem como desbloquear. Então a gente precisa ter 3 requisitos. Ele precisa estar instalado, atualizado e habilitado, porque tem a opção de desabilitar o Java, ele pode estar desatualizado. O problema mais comum, a gente vai ver no final da apresentação, é quando você vê o botãozinho do applet da assinatura, ele fica carregando e não carrega. Então o problema mais comum quando isso acontece é o Java desatualizado. Então, vou lá agora naquela mesma página da ACOAB em download quando a gente foi, clico em instalar Java, ele me direciona para uma página do próprio desenvolvedor e aí a gente clica e dá baixa, segue o procedimento de instalação. Vai baixar o aplicativo de instalação, não é o executável ainda de instalação propriamente dito. Aí ele vai baixar primeiro o programa lá, quando a gente for rodar, ele vai dizer que vai começar a baixar o instalador propriamente dito, a gente aceita e ele vai concluir essa etapa de cadastramento nas sugestões. Não tem muita mudança a ser feita durante a instalação do Java. A gente vai ver que mais à frente tem algumas recomendações a serem feitas com relação a aplicativos gratuitos que são disponibilizados, como o PDF Creator. Ele vai sugerir que instalar vários aplicativos associados a ele. Aí a gente é recomendado recusar isso aí, senão começa a poluir coisa que não tem utilidade. A gente vai ver como faz isso. Então, concluída a instalação do Java, abre o Firefox e vai lá na página do tribunal, aquele mesmo endereço que a gente estava inicialmente quando a gente viu a aba de informações. E aí, logo que você carrega a página, ele já faz automaticamente um teste, tenta abrir o assinador, enquanto você não permitir o Java. Ele vai dizer que o carregando, aí abre a janela, a gente aceita, você tem a opção de aceitar e executar só dessa vez, ou se quiser que essa tela não fique aparecendo, toda vez que você tiver que aparecer um botão de assinador, basta clicar aqui em Show Options, e ele vai permitir que a gente assinale, sempre confiar em conteúdo desse editor aqui. E aí você aceitando, você só vai aparecer essa tela agora, ou se ele mudar o certificado digital do site. E aí, clicou em executar, ele faz uma verificação automática do ambiente, se a versão do Firefox está instalado, se o Java e os plugins necessários estão disponíveis, se as abas pop-ups estão liberadas. Então ele identificou aqui que o navegador estava ok, era o Mozilla Firefox, o Java estava ok, que estava instalado, mas ele não conseguiu abrir uma janela pop-up de teste. O que ele aparece com isso? Aparece essa barra horizontal aqui em cima, laranja, basta para liberar o pop-up. A gente clica lá em opções, tem a opção de desbloquear sempre pop-up desse site, ou liberar individualmente, entre outras opções. Como é uma coisa que a gente vai estar usando o tempo inteiro, é interessante fazer o desbloqueio definitivo desse site, cada site que você encontrar, porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho, quando você conclui o ajuizamento de uma ação, ele já abre a janela de intimação da audiência que foi designada automaticamente. Se o pop-up estiver bloqueado, vai bloquear a abertura dessa janela, que vocês vão ver quando o José Vitor estiver fazendo a apresentação do PJE propriamente dito. Então, você consegue até ver a informação por outro caminho, mas vai ficar mais difícil. Então, libera logo o pop-up, é muito importante isso, para ter acesso a todas as telas que vão ser utilizadas do PJE. Então, cliquei lá em desbloquear pop-up de PJE e voltei lá. Vou ver agora que eu liberei o pop-up se está tudo ok, vou confirmar. Então, eu vou lá, clico em verificação de ambiente, que eu vou forçar a verificação e agora ele diz pop-up habilitado sem problema. Então, o computador agora está pronto para utilizar o PJE. Eu posso fazer o teste aqui do certificado digital também. Então, eu quero ver se meu certificado digital está funcionando. Clico lá em teste. Ele bloqueou aqui o Java, dizendo o Java é inseguro. Você quer bloquear? Aí você tem que dizer não bloquear. É só isso. Toda vez que você tentar acessar o Java, ele vai aparecer essa mensagem. E você vai ter que dizer não bloqueia o Java. Então, lembra sempre de não bloquear. Então, não bloqueou. Ele abre o aplicativo de assinatura. Aqui a gente está vendo um aplicativo de assinatura pela carteira do advogado. Quando o aplicativo da assinatura é do token, é um pouco diferente, mas é sempre o nome do usuário e o campo para botar a senha normal. Então, seleciona lá quem é o usuário do certificado, clica em OK, digita a senha PIN e clicou em OK, ele vai, se a senha estiver correta, ele vai
validar a informação e dizer está perfeito, o certificado está apto para ser utilizado. Senão, ele vai aparecer uma mensagem de erro e você vai ter que tentar identificar qual foi o problema ocorrido. E aí, esse procedimento, eu estava sem o meu certificado digital quando eu capturei essa tela, então não vou concluir o procedimento com a validação correta. Vou mostrar a mensagem de erro apenas. Impressora virtual, pessoal. A gente precisa muitas vezes gerar um documento. Tem gente que não sabe gerar um documento direto do computador em formato PDF. Então, acaba tem gente que imprime para poder materializar depois. Isso é muito comum. E às vezes eu confesso que até eu faço quando recebo algum arquivo que não consigo reduzir o tamanho, que dá muito trabalho. Quando você já recebe em PDF para reduzir o tamanho. E aí eu prefiro, às vezes é mais rápido, mais prático, você materializar e imprimir de novo do jeito certo. Gerar e escanear já do jeito certo, com a resolução pequena, que a gente vai ver quais são as recomendações. A impressora recomendada é a PDF Creator, mas pode ser qualquer outra. Qt PDF, PDF 995, Free PDF XP. Tem várias impressoras virtuais disponíveis no mercado. Mas eu vou fazer a demonstração aqui com a PDF Creator. Então vai lá no Google, PDF Creator, procura o site do desenvolvedor, que é PDF Forge, não procura Baixa aqui, que a probabilidade de um vírus é maior. Então, vai lá no site do fabricante, clica em Download, baixa o aplicativo, ele começa a baixar, ele pergunta, deseja baixar? Sim, começou a baixar, que agora eu já estou baixando. Antes eu tinha baixado, quando apareceu aquela mensagem embaixo, que eu estava baixando no Google Chrome. Agora, como eu já instalei o Firefox, eu estou baixando pelo Firefox, ele vai fazer o download da informação, depois eu vou executar a impressora, seleciono o idioma, abre o aplicativo e aí a gente vai começar com aquelas peculiaridades que eu falei, para a gente recusar certas sugestões de aplicativos associados ao PDF Creator, que o próprio instalador recomenda. Ele quer forçar você a instalar uma barra de propaganda, alguma coisa justamente por ser um aplicativo gratuito. Então, aceita os termos do contrato, clique em avançar, e aí a gente já vê aqui, ó, já estava instalado na máquina, então ele nem sugeriu, mas é uma das coisas que a gente deve desabilitar, ó, PDF Architect, que é exatamente um leitor de PDF da PDF Forge, que é o fabricante, mas todo mundo está acostumado e é suficiente usar o Adobe Reader, o gratuito mesmo, que atende às necessidades. Então, você está economizando aqui 80 MB já do teu espaço disponível para armazenamento. Avançou lá, ó, ele tenta agora instalar o PSafe Suite. Aí você vem aqui, não quero. Clique em avançar, ele tenta instalar outro. Pirate Storm. Chega lá, não aceito. Clique em avançar. E aí acabou a tentativa dele de te forçar a aceitar alguma coisa. Se você for simplesmente aceitando tudo que normalmente todo mundo vai, não, aceita, e próxima, ele vai instalar um monte de porcaria. Então, clica lá em instalar. Ele vai rodar o aplicativo e concluiu a instalação. Então, cuidado com essa recomendação de sim, avançar, que ele vai... Depois você não vai saber... Como? Bora. Rápido, que eu quero chegar no resultado. Depois não sabe o que aconteceu. Então, clica lá em concluir. Ele instalou uma impressora. Na verdade, é uma impressora virtual, onde a gente seleciona a nossa impressora XP, HP, Epson, Lexmark, o que for. Aí a gente vai lá selecionar a impressora normalmente. Então eu fiz um documento de teste apenas para demonstrar isso. Mandei imprimir o documento e aí fui lá. Em vez de selecionar a impressora Epson, eu vou escolher a impressora PDF Creator. E aí clico em OK. Ele abre uma janela. Essa janela já é do PDF Creator. E nessa janela a gente vai ter a opção de renomear o documento, alterar a data de criação, atribuir um autor a ela para aplicar filtros posteriormente, indexar por palavra-chave, mas basicamente a gente não precisa fazer nada disso. Basta renomear o arquivo conforme seja do seu interesse, atribuir o nome àquele arquivo e clicar em salvar. Clicou em salvar, mudei o nome aqui, ó, se você quiser que ele abra o arquivo depois para você visualizar como ficou o arquivo resultante em formato PDF ou não. Então, clicou em salvar lá, ele abre a janela, seleciona onde você quer salvar. Eu costumo criar uma nova pasta para cada peticionamento, para poder ter a certeza de que os documentos vão ser todos corretamente anexados, em vez de estar pegando petição e documento em locais distintos. Então eu prefiro criar uma pasta para o peticionamento. Crio uma pasta
Então a gente precisa converter tudo em PDF. Então você tem uma planilha do Excel, você tem uma foto, qualquer arquivo que você tenha que seja passível de conversão em PDF, você pode usar esse procedimento. Então está no visualizador, manda imprimir e já converte em PDF. PDF Exchange é um arquivo que eu costumo usar para fazer marcações. Aprendi com um amigo Ricardo do Paraná, que Márcio Duma está aqui, para permitir a gente fazer certas marcações. Se o arquivo for de texto, a gente pode aplicar um realce. Como eu gosto de usar em petição, às vezes, quando eu estou encaminhando em meio físico, um marca-texto para realçar determinados trechos dos documentos. Então é exatamente o que a gente pode fazer com o PDF Exchange. Independente de ser texto ou imagem, a gente pode botar seta, botar caixa, para destacar o que a gente quer no conteúdo daquele documento. Então, vamos dar uma olhada rápida como baixar o PDF Exchange e depois como utilizá-lo com essas funcionalidades básicas. Então, eu vou lá no Google, coloco PDF Exchange, ele vai para o site do fabricante, que é Tracker Software. Então, vou lá dentro dele, e aí ele tem a opção paga. Mas se a gente for em downloads, tem que tomar cuidado, porque a opção gratuita, ela fica um pouco escondida, ele quer te forçar a comprar. Mas graças a Deus a gente vai ver agora, nada mais justo, né? Eles desenvolveram, mas eles disponibilizam uma ferramenta gratuita. Então a gente vai lá em download, PDF Exchange Editor e a versão gratuita. Então, download now. Desculpa, é o viewer, tá? É o viewer que a gente vai baixar. Então, aqui estão sem os valores, que é exatamente a versão gratuita. Então, clicou em baixar. Ele abre a nova página e já começou a baixar aqui, ó. Já baixou o aplicativo. Pois não. João, é possível apagar as lâmpadas, por favor? É por causa da visualização, o povo aqui está... Não, é só aquelas do lado. As grandes, que é exatamente por causa da filmagem, eu acho, né? Mas a gente não está querendo aparecer muito, não. Depois do almoço é melhor ninguém nem ver a gente. Aí, meu rei. Vamos lá, obrigado. Obrigado. Então, pessoal, vai lá, vai baixar o aplicativo. Ele baixou um zipado. A gente vai executar o PDF Exchange Viewer. E aí escolhe lá o idioma. Não tem o idioma em português, então vai ter que ficar em inglês mesmo. Clique em Next, aceita. Cuidado que ele também vai tentar instalar programas que não são necessários. Então aqui, por exemplo, tem algumas funcionalidades que a gente não vai add-on do Internet Explorer. Do Mozilla Firefox, Chrome, Share Extensions. Então, a gente pode aceitar a opção padrão, por exemplo, OCR. Acho que a gente não vai usar nesse aplicativo OCR para transformar a imagem em texto. Então, eu prefiro desabilitar para deixar a instalação mais simples. Então, vai lá em próximo. Eu desabilitei aqui, eu não estou conseguindo ler. Help File. E aí, escolhe onde ele vai instalar. Criar ou não o ícone e o atalho e definir o Exchange Viewer como padrão. Eu também prefiro deixar as duas opções desmarcadas, adicionar versão teste, versão gratuita, instalar e ele vai executar e no final você escolhe se quer ou não abrir naquele momento. Clica em encerrar, ele abriu já o aplicativo. E aí, para a gente poder editar um arquivo, inserir nossas marcações, não é bem editar um PDF aqui, é inserir marcações apenas, alterar, adicionar mais alguma coisa, mas a gente não pode subtrair, recortar nada. Mas a gente vai poder aí editar o arquivo. Vou lá, como eu não criei o atalho na área de trabalho, vou na barra de busca do menu, mando localizar pelo PDF, ele localizou já lá o PDF Viewer, não é mais Exchange, é apenas Viewer. E aí manda abrir lá o arquivo. Eu abri aquele documento de teste que foi gerado. E aí eu tenho as opções, por exemplo, de aplicar um realce, que é o marca-texto que a gente está acostumado na versão em processo físico. Então, eu seleciono a ferramenta lá,
e posso aplicar a marcação ao longo do texto. Eu só posso fazer isso, pessoal, porque o documento PDF que está sendo utilizado, ele é originalmente texto. Ele não era uma imagem de um documento, não foi digitalizado. Ele foi gerado diretamente, senão o realce ele não pega. Eu poderia colocar quadros e setas, mas o realce no texto ele não pegaria. Então, a opção que eu teria, por exemplo, era colocar seta, colocar janela, quadrado, figuras. Então, eu ativei a ferramenta de seta e aí vou aplicar a seta no documento conforme você quiser inserir destaques para determinados trechos. Vou poder botar um retângulo e vou lá e defino o retângulo naquilo ali também. Um outro editor que a Ana Amélia falou e disponibilizou também o arquivo dela para download, para vocês visualizarem, é o PDF SAM, Split and Merge. Ele serve quando a gente tem vários arquivos PDF que a gente deseja uni-los em um só. Se a gente tem um PDF muito grande que eu falo em quantidade de páginas, a gente pode fracionar. Ele não permite a redução da resolução. Se o documento tem 2 páginas e está com 2 megabytes, a gente não vai conseguir baixar isso pelo PDF SAM para ficar com 100K. Ele não permite isso, ele permite fracionar o documento, mas não diminuir a resolução do que já foi erroneamente digitalizado. Então, a gente vai novamente lá no Google, estou sempre utilizando o Google, que é o caminho mais fácil para localizar, para ninguém ter dúvida depois onde pode fazê-lo. Então vai no Google, bota PDF SAM, e aí pdfsam.org. E aí vai baixar esse aplicativo, vai acessar o site do fabricante, vai lá em download, ele chega na página de download, aí você escolhe de acordo com o teu sistema operacional que você esteja usando, se é o de 32 bits ou 64, faz o download do documento, do executável, manda rodar, e aí vai vir aqui, vai aceitar o contrato, faz uma verificação para ver se o Java já está instalado, ou seja, para rodar o PDF SAM tem que já ter instalado o Java. Atenção para esse endereço, porque o PDF SAM, ao contrário dos demais programas que antecederam ele, que eu apresentei para vocês, ele não cria o ícone na área de trabalho. Então você vai ter que localizar onde é que vai estar esse executável. E aí você vai ter que saber esse endereço daqui, que é o sugerido por eles, para você poder localizar onde vai estar. É sempre arquivos de programa, ou Program Files, e PDF SAM. E aí vai lá, clica em Next. Se você quiser, você muda, mas eu recomendo deixar logo a sugestão. Tem a opção de deixá-lo em português. Então, seleciona o idioma, clica em instalar. Ele roda o executável e foi instalado. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no caminho daquele onde o arquivo foi salvo e o executável está lá. Se a gente desejar criar um ícone de atalho na área de trabalho, dá um clique com o botão direito, criar atalho e copia o atalho que vai ser criado nessa mesma pasta lá para a área de trabalho. Ou roda daqui mesmo. Eu rodei dali mesmo e ele executou e abriu o PDF SAM. Dentro do PDF SAM, as principais opções são compositor visual de documentos. O que é isso? Eu tenho um arquivo contendo várias páginas e eu desejo reordenar essas páginas. Você vai ver a imagem, a miniatura da imagem e poder ordenar aquelas páginas manualmente. Então, ou até fazer um novo documento só com parte daquelas páginas. Então, clica lá em adicionar, abre qual é o arquivo que você quer visualizar por página no visualizador, e aí ele mostra aqui cada uma das páginas, tinha várias páginas desse documento, e a gente vai pegar com o mouse e vai arrastar para baixo apenas, na ordem que desejar. E aí, ó, arrastei o primeiro, arrastei o segundo para cá, o terceiro documento é o que antes era o segundo, e assim sucessivamente. No final, eu baixo a barra de rolagem, posso também depois reordenar isso aqui, é bem intuitivo ele. Então a gente seleciona aqui, ó, aonde vai ser gravado esse arquivo resultante. Então clique em navegar para escolher onde deseja que ele seja salvo. Aí eu selecionei na própria pasta do peticionamento que eu estava gerando. Analiso aqui, ó, se tiver com o mesmo nome, deseja substituir, seleciono aqui e clico em executar. Ele executa o aplicativo e o arquivo já é salvo lá atrás sem nenhuma mensagem de confirmação. Foi gravado com sucesso. Não, ele já executou, ele mostra uma barra de progressão aqui embaixo. Ó. Essa barra de progressão aqui ele vai para 100%. Quando você vê que está com 100%, significa que o arquivo foi gerado corretamente. A outra função é dividir o arquivo. Então eu tenho agora
um arquivo PDF que, digamos, está acima do 1.5 MB exigido para utilização no PJE. O que eu vou fazer com isso? Eu preciso fracionar esse arquivo para poder caber dentro de 1.5 MB. Eu vou lá em dividir, clico em adicionar, seleciono qual o arquivo que é grande que eu desejo fracionar. Ele já carregou aqui, ele tem 11 páginas, e ele estava sem o tamanho aqui, senão eu ia mostrar para vocês, mas ele tem mais de 1.5 MB. E aí eu vou selecionar aqui que forma de fracionamento eu desejo. Eu posso dividir para páginas únicas, ou seja, transformar em 11 arquivos de páginas individuais, dividir as páginas pares, as páginas ímpares. Após estas páginas, determinando onde são os pontos de quebra, a cada 5 páginas, dividir por tamanho, que eu acho que esse aqui é o que mais vai ser utilizado quando a gente tiver um arquivo grande, para fracioná-lo de modo a compatibilizar a inserção no PJE. Então eu vou escolher aqui, dividir por tamanho, e vou colocar 1 MB. Eu poderia colocar 1.5 MB manualmente, e ele aceita, mas nas opções predefinidas ele não tem 1.5 MB. E a gente poderia colocar 1.4 MB para não deixar exatamente do tamanho limite, que eu não sei se ele aceita ou não 1.5. Eu tenho que ter até 1.5. Pois não. Pronto, aí, pronto. Então é isso que eu estava colocando. Eu boto 1.4 para poder... Pronto, então... Uhum. Pronto, tranquilo. Então, interessante aí a lembrança. Utilizem ponto e não vírgula no fracionamento disso, porque o padrão é de numeração americana. Então, seleciona a mesma coisa lá, ó. Aonde deseja que seja salvo, na mesma pasta de origem ou em outro local. E aí você escolhe aqui, vai lá em navegar, ou escolhe identificar. E os arquivos resultantes, você pode escolher aqui que nome você pretende atribuir a eles. É um número padrão. Não é essa a numeração que eu prefiro recomendar para vocês utilizarem direto por aqui, porque ele coloca PDF SAM _ 01, 02, 03. A gente vai ver mais à frente que eu prefiro para classificação, que a Ana Amélia chegou a falar rapidamente pela manhã, colocar essa numeração no começo, para que a classificação dos documentos fique correta quando a gente for inserir no PJE. Então, quando o Vitor fizer isso à tarde, ele vai poder compartilhar melhor com vocês essa a experiência prática para a melhor utilização. Então, eu deixei como PDF SAM, clico lá em executar, e ele rodou lá os 100% da barra de status, e os arquivos foram gerados, fracionados em 1 MB cada um. Como digitalizar um documento, pessoal? Essa parte é chata, é burocrática, mas a gente já está acabando. Como digitalizar um documento? As melhores características devem ser utilizadas preferencialmente com resolução de 200 dpi, no máximo 300 dpi, não precisa mais do que isso. Costumo em Pernambuco explicar essa questão da resolução, comparando com a foto de uma máquina digital. Se a gente tem uma máquina de 3 megapixels para revelar uma foto no tamanho 10 por 15, ela vai ser revelada com a mesma aparência visual de quem está tirando aquela foto com um arquivo, uma máquina de 15 megapixels. A diferença é que a máquina de 15 megapixels, eu posso pegar um trecho que seria 3 por 4 dela e revelar no tamanho de A4, que a resolução vai ser preservada. Se eu pegar a foto de 3 megapixels, eu não vou pegar um trecho dela e revelar no tamanho A4, que vai distorcer. Com 200 dpi para visualização em tamanho A4, que é o que a gente precisa, a gente usa no PJE, na geração dos PDFs, vai ficar perfeitamente legível. Mas independente de utilizar os 200 dpi, é sempre importante que abra o arquivo depois de gerar o PDF para ver se ele está legível. Porque a responsabilidade pela legibilidade é do advogado. Então, não, segui a orientação lá que foi dada por Fred e o arquivo ficou ilegível. Culpa sua. Dá uma olhada direitinho como ficou esse arquivo resultante, que Dari já está querendo ali me processar. E também, pessoal, a cor. Priorizem a utilização do preto e branco. Aqui eu demonstro para vocês como fica diferente o tamanho do arquivo. Era um arquivo com 24 páginas, com 200 dpi, colorido e monocromático. A única diferença foi essa. Um ficou com 1.578 e o outro ficou com 8.2, ou seja, 5 vezes mais, 4 vezes mais de 4 vezes mais. Então, priorizem sempre monocromático. A pergunta a ser feita é,
Se fosse no processo físico, você se daria o trabalho de tirar uma cópia colorida para juntar no processo? A maior parte das vezes não seria relevante que aquela informação tivesse colorido. Vai ficar mais bonitinho, mas não há necessidade disso. Então, prioriza, porque vai facilitar para você fazer o envio do documento, vai facilitar para o juiz abrir depois, vai melhorar o espaço de armazenamento do documento no tribunal. Tudo isso vai melhorar e para a parte contrária também, quando ela for baixar. Pois não. Essa questão da resolução, tem muito colega também que faz essa digitalização e coloca a resolução em escala de cinza, que ele fica preto e branco também, mas são várias e várias cores de tonalidades diferentes do cinza. Fica grande também um arquivo, né? Então, menor que o colorido, maior que o preto e branco. Quando nós estamos no processo físico em papel, o que é que nós fazemos? Tiramos uma cópia, né, monocromática, uma cor, preto em cima do branco, pronto. Então não precisamos ter 200 cores de cinza naquele arquivo. Da mesma forma que o colorido, o preto e branco deve ser utilizado, porque ele já vem, na maioria das vezes, marcada essa opção, né? Escala de cinza. Fred. Pois não. Marcos, São Paulo. Pois, Marcos. Eu quando sugiro lá em São Paulo, eu digo o seguinte, o tribunal, por exemplo, o PJE fala máximo 300 dpi e não fala mínimo. E o ESAG lá, eles falam em máximo 300k por página. Então, a gente tem um limite muito pequeno, que no PJE é 1,5 MB por arquivo. Mas eu tenho feito escaneamentos lá com 100 dpi, 150 dpi, já fica muito bem legível. 200 dpi, se você tiver espaço, tudo bem, mas já fica grande. Mas o que acontece? Varia de scanner para scanner. Então, o que eu recomendo é a pessoa pegar o seu scanner e fazer uma série... Pega o mesmo documento e faz uma série de digitalizações. 200 color, 200 cinza, 200 preto e branco, 150. Faz várias, aí você vai adaptar o seu scanner realmente à melhor resolução. Com a recomendação. Obrigado pela intervenção, Marcos. Fred, Agora, mais uma coisinha só no PDF Sam. Vocês estão usando lá em português, só que é o português de Portugal. Quando você for instalar, procura Brazilian Portuguese. Aí ele instala em português, fica mais fácil. Senão aí não fica ficheiro, fica arquivo, Fred, algumas coisas. ótimo. Fred, Renato aqui do Ceará. Cadê, Renato? Tá. Tudo bom? Tudo já, Renato. O Marcos estava falando que dos 300 dpi que o ESAG fala, né? Por exemplo, lá no nosso, eles falam em 150 dpi, entendeu? No máximo. Eles falam até 150 dpi, eu falei, ok. Né? Então, assim, é bom o pessoal ficar alerta para já deixar configurado no scanner. E eu tenho só mais uma dica, você falando de renomear os arquivos, né? Aí eu lembrei de um programa que eu uso há muito tempo para renomear, por exemplo, fotos, né? Você transfere a foto da sua câmera digital para o computador e ela sai naquele padrão de, sei lá, de mistura data com letra, né? Então você pode, esse programa que é o Renamer, né? Também ele é gratuito, você encontra é só digitar o nome dele no Google, ele vai direto no site dele. Aí você pode escolher padrões de organização, né? Botar, sei lá, você bota doc, né? Aí ele fala doc 1, 2, 3, 4, todos os arquivos que você selecionou. É interessante isso, Renato, mas eu prefiro a numeração, porque esses programas normalmente eles vão renomear pelo final. Na verdade, para renomear pelo final, no próprio Windows Explorer, você pode renomear um lote de documentos sem precisar nem do aplicativo. Você seleciona do último para o primeiro. Quando chegar no primeiro, você aperta F2. Ele vai disponibilizar lá para você fazer o nome do arquivo. Você coloca Renato, entre parênteses 1, e fecha parênteses, .jpg, .doc, o que for. Ele vai renomear toda a sequência de documentos e vai colocar. Ele sabe que o próximo é 2, é 3, é 4. Ele vai fazer essa numeração correta. Assim, a experiência que eu tenho, porque eu uso isso para imagem lá no escritório. Foto de processo eu renomeio dessa forma lá. Perfeito. Então fica também essa dica, é interessante, quem preferir utilizar de outra forma. Cada um vai desenvolver a sua forma mais familiar de trabalhar. A minha recomendação é que essa numeração seja priorizada no começo do documento, que a gente vai ver. A próxima apresentação é exatamente com relação à nomenclatura dos documentos. Mas você pode digitar essas regras, aí tem várias opções para criar. No rename, isso. você pode colocar o número no começo. Claro, do jeito que você quiser. Pronto, eu não conheço o A01, A02, entendeu? O que você quiser você faz também. Pronto, ótimo. Entendeu? Fred, Zé Geraldo de Vitória. Pois é, Estou tudo aqui, bom. Espírito Santo. No próprio PDF Sam, não sei se o Zé Vitor vai chegar a falar isso, existe naquele quadro onde está PDF Sam Underline, existem 4 ou 5 formas de sintaxe que você consegue manter o nome do seu arquivo original sem precisar digitar nada
e colocando o número antes ou depois. E onde é que visualiza essas regras? Wiki, Essa- dentro do wiki do próprio PDF-SAM. Ah. Dentro do ajuda tem um wiki, aí você vai olhar por sintaxe, existem Pronto, 4 ou também não 5 sabia. regras lá. Certo, ótimo. Tá? Eu já utilizo isso no Eu escritório, vou tentar funciona visualizar aqui perfeitamente. depois que a gente já compartilha. Se Depois alguém qualquer coisa a gente... Se puder dar uma olhada aqui enquanto eu tô... Tá, beleza, posso Aham. olhar. Marcos, só uma coisa com relação a essa configuração da resolução, e Renato também. É importante que essa padronização leve em consideração o tamanho da fonte. Porque às vezes numa fonte maior, uma resolução menor pode permanecer a legibilidade do documento. Mas se você for digitar uma carteira de trabalho, uma bula de medicamento, alguma coisa, a resolução pequena pode comprometer isso. Então, mesmo que você faça os testes e fixe aquele padrão, saiba que aquele padrão só deve ser utilizado para aquelas configurações que foram testadas. Para evitar que você aproveite uma configuração e depois o documento se torne ilegível. Pois não? Não, justamente. Você usa uma resolução padrão para o geral. O que não ficar legível, por exemplo, você vai entrar com uma ação de indenização de batida de carro, você vai fazer em color. Se for o caso, alguma coisa pode ser escala de cinza, porque realmente preto e branco é só preto ou branco, a qualidade cai muito. Claro. Bom, pessoal, como organizar os documentos para anexar o PJE? Quando o Zé Vitor for falar sobre a inserção dos documentos no PJE, a gente vai ver que eu já tive problemas no PJE, por exemplo, litisconsortes peticionando simultaneamente. Os documentos ficaram alternados de uma parte e da outra porque estavam sendo carregados. A mesma parte fez um upload do documento numa determinada sequência e, como eles não estavam com a nomenclatura padrão, seguindo uma ordem como deveria ficar anexada, quando foi assinado, ele embaralhou e colocou em ordem alfabética, em vez de colocar pela ordem do upload propriamente dito. Sem falar que quando a gente está anexando, o PJE hoje ele ainda não permite um upload simultâneo de múltiplos arquivos. Então a gente vai ter que ir selecionando um por um. Então tudo isso facilita se a gente tiver com os arquivos ordenados, para poder ir fazendo a inserção primeiro da procuração, depois da prova da legitimidade representativa, do subestabelecimento, ou qualquer outra forma que você prefira trabalhar. Mas é importante tê-los em ordem, eu pelo menos prefiro e recomendo fazê-lo, e a gente vai ver de que forma. No momento do peticionamento, eu prefiro criar uma pasta específica, como já mencionei, para que cada peticionamento esteja nessa pasta todas as peças, toda a petição e todos os documentos PDF que vão ser anexados. Eu opto por atribuir a todos os arquivos um início de nome progressivo, ou seja, eu boto, se forem menos de 9 anexos em formato PDF, eu posso começar sem o 0. Mas se tiver mais de 9 anexos, é importante colocar o 0 na frente para distinguir, porque senão ele vai colocar, depois do 1 vai vir o 11, o 10, e depois é que vai vir o 2. Então se a gente colocar o 0, ele vai preservar essa ordem. Também é interessante colocar os 2 zeros, porque, como já aconteceu comigo, a gente ter um processo com 290, mais de 100, e aí para não ficar na dezena o 01 como sendo o 10. Sempre deve utilizar quantos zeros houver necessidade para que para que não haja a supressão, a quantidade de caracteres na nomenclatura seja constante. Então, se eu optar aí por até 99 arquivos anexos, eu uso 1 0, eu começo com 2 algarismos. Se eu passar de 99 anexos, eu uso 3 algarismos e assim sucessivamente. Só essa ressalva, acho que é importante isso. Separar os documentos distintos em arquivos autônomos, evitando reunir coisas distintas. Não junta procuração com subestabelecimento, porque quando a gente for anexar no PJE, ele exige a separação, ele exige a classificação pré-definida pelo sistema. Eu só vou poder classificar aquele tipo de documento como sendo procuração. Vai ter um outro tipo específico que é subestabelecimento, vai ter outro que é CTPS, vai ter outro que é CTPS de paradigma, vai ter várias opções. Então, o que é a CTPS do reclamante, por exemplo, é CTPS só. O que é a do paradigma não junta a carteira de trabalho de 2 pessoas. Eu vou juntar livro de ponto. Eu vou juntar o livro de ponto junto com a carteira de trabalho? Não. Gera um arquivo para o livro de ponto, outro arquivo para a CTPS. Então, nunca procurar reunir, que essas são as situações que foram comentadas hoje de manhã, que às vezes o juiz determina que o advogado anexe corretamente o documento. Ele reputa que isso está errado e manda anexar. Já teve caso, por exemplo, de o advogado anexar,
500 documentos, digitalizar de modo sequenciado, tudo sem distinguir nada. Botou apenas, saiu fracionando em 1.4 mega e saiu anexando doc 1, doc 2, doc 3, tudo misturado. Imagina a confusão para o juiz depois, para a parte contrária, ou até para a própria parte fundamental do seu recurso. Depois dizer, ó, na página 30 do anexo 22 começa um documento que depois acaba no documento seguinte. Então, fica complicado. Então, separar sempre os arquivos por tipo de arquivo. Se um documento ultrapassar o tamanho máximo admitido pelo sistema, manter o mesmo nome e, no final, identificar cada parte com variação apenas no final. Então, a numeração no início ela é utilizada para classificação. A numeração no final é quando é parte de um documento. Então, digamos que eu tenho uma convenção coletiva que é muito extensa e eu não consigo digitalizá-la integralmente para caber dentro do 1.2500K do arquivo. O que eu faço? Eu coloco lá, do documento é o 05, então eu boto 05, Convenção Coletiva 2010, espaço 01, se for ou 1 ou 02, seguindo a mesma regra da quantidade de dígitos que tiver que fracionar. Normalmente você vai fracionar em 2, 3 arquivos, que também não é comum ter arquivos com essa dificuldade. Então, aí eu coloco 01, o outro continua com a mesma numeração do arquivo principal, só vai mudar no final para dizer que é 02, que é a continuação daquele documento. Sempre verificar se todos os documentos digitalizados estão legíveis, se não houve corte em nenhum lugar. Às vezes o que acontece, por exemplo, a gente vai gerar um PDF pelo PDF Creator ou por outra impressora virtual de uma página da internet. E quando a gente manda gerar o PDF na página da internet, a gente está vendo corretamente. Mas quando a gente manda imprimir, a configuração da página acaba cortando uma linha lá no rodapé. Então, isso pode acontecer. Então, é muito importante sempre conferir se o conteúdo do arquivo PDF corresponde àquele arquivo que você pretende gerar. Girar todos os documentos para não ficar um documento na horizontal, na vertical, com leitura para a pessoa ter que estar na frente do computador e se inclinando ou tendo que girar individualmente. Então, procura já girar. O PDF SAN também tem uma daquelas opções lá que permite girar o documento. Então, é importante deixar tudo na forma de visualização única, num sentido único. Instalar e utilizar o editor de texto BR Office. No mínimo, para copiar o texto da petição a ser colado no Word, do Word para o PJE. Por quê, pessoal? Quantos aqui já têm experiência com o PJE? Todo mundo critica o editor de texto por conta da perda de formatação. Muita gente usa editor de texto do Word ou outro formato proprietário que não seja de código aberto, e quando importa o conteúdo, perde a formatação. A dica da Infox, que é a fábrica do software, se quer trabalhar no Word, trabalha no Word, mas abre o BR Office, pelo BR Office, abre o arquivo do Word e copia o texto do BR Office para o editor de texto, que preserva a formatação. HTML para mim já deu erro, tá? Já deu erro. Então, há quem dissemine essa tese de que o HTML também não funciona. Tem um botão próprio, vocês vão ver. Zé Vitor deve falar sobre um botão específico no PJE, colar copiado do Word. Ele também perde a formatação. Nós temos 3 formas na utilização do PJE para inserir o documento. O texto, por que inserir o texto, pessoal? O PJE não admite, ele exige que a petição seja confeccionada no editor de texto do sistema ou no editor de texto externo, mas colado em formato texto. Isso é o que Zé Vitor vai falar mais à frente. Mas vocês precisam ter o texto, não é para gerar um PDF e anexar ali como PDF. Já vi caso de o juiz mandar emendar inicial ou extinguir o processo por conta de ter sido inserida a petição inicial em formato texto. Pois não? Doutor Fred, só para registrar que o sistema exige mais sobre insurgência das comissões de TI nacionais. Claro, claro. Das comissões de TI e do Conselho Federal também. Então, pessoal, é importante ter o BR Office, que aí a gente consegue abrir o documento e colar, preservando essa formatação, que isso é uma grande crítica. A gente está com tudo bonitinho lá, com formatação, com tudo. Quando cola, fica com espaçamento, tamanho de fonte distinto, perde alinhamento e perde principalmente tabela. Se a gente tiver uma tabela do Excel, por exemplo, dentro da petição, ela vai provavelmente ser alterada ali para poder ser inserida no sistema. Então, olha aí como é que fica o exemplo dos arquivos que foram gerados.
eu tenho um arquivo do Word, que é a minha petição propriamente dita, que eu vou abrir para colar. A nomenclatura dos documentos em ordem sequenciada, primeiro a procuração, segundo a carta de preposição, o terceiro um requerimento de transferência. O quarto foi o documento que eu fracionei em 2. Então ele manteve a nomenclatura 04, extrato financeiro 01. Na verdade eu não precisava ter o 0 na frente aqui, porque só vai até 7. Extrato financeiro, e aí eu coloquei 01 e 02. Essa é a recomendação, que é a forma de você saber, de você informar ao leitor, a quem estiver consultando aquele processo, que aquilo é parte de um mesmo documento. Então, e agora, pessoal, para finalizar, os principais problemas que podem ser enfrentados pelo advogado, pelo usuário do PJE, em decorrência da inobservância de alguns dos requisitos que foram demonstrados durante esta apresentação. O programa não vai funcionar corretamente se o Java estiver desatualizado. Então, o botãozinho não carrega, você não consegue avançar em determinadas páginas. Se o Java estiver bloqueado, ele está instalado, está atualizado, mas ele está bloqueado. Se naquela janela que aparecer, você colocar lá block, em vez de do not block, ele também não vai funcionar. Se o Java estiver desabilitado, desatualizado e desabilitado, pop-up bloqueada, determinadas telas não vão abrir quando você praticar determinadas ações da utilização do PJE. O navegador, se não for homologado, eu tenho uma situação no Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde eu consegui visualizar na base de produção já um botão para excluir petição de um outro advogado. Eu fiz uma consulta e consegui ver petições que não eram minhas e que eu poderia excluir. Não tinham sido ajuizadas ainda, elas estavam pendentes de ajuizamento, mas eram petições que não tinham sido anexadas ao sistema por mim. E apareceu o botão excluir. Eu copiei as telas e excluí aquela petição e ela foi efetivamente excluída. Isso faz tempo, já foi corrigido isso. Mas na consulta ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando eu mandei para eles, a resposta deles foi: você está utilizando o Internet Explorer. Ou seja, isso não é informação correta, na verdade isso é defeito do suporte. Mas o cara dizer que não, você não pode usar o Internet Explorer, senão você vai fazer uma ação que deveria ser proibida. Então isso é absurdo. Mas determinadas ações podem não ser realizadas a contento por não estar utilizando o navegador homologado. Até agora, as experiências são boas com o Google Chrome, mas ainda não está homologado. Pelo menos o tribunal lá em Pernambuco não chegou a notícia de que o Google Chrome esteja homologado. E a ausência do driver da leitora ou do token. Também não adianta, pessoal. Existem também certas incompatibilidades entre os drivers. Ou seja, se você tem um computador, as soluções da CertSign, elas são compatíveis entre si, não tem problema. Você pode usar ora o driver do certificado num token da GDBoost, você pode usar o token da Aladdin, ou você pode usar a leitora da Gemalto e outras soluções. Mas existe a possibilidade de, num computador compartilhado, por pessoas que não têm o mesmo tipo de certificação, ao instalar determinados drivers, ele pode desinstalar alguns outros. Existem incompatibilidade entre eles. Então, se você se deparar com uma situação dessa, você tenta reinstalar o teu driver do teu dispositivo criptográfico, que também pode resolver esse problema de incompatibilidade. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Pois não. Renata, do Espírito Santo. No TRF2, na Justiça Federal do Espírito Santo, eles fizeram esse curso maravilhoso, processo judicial eletrônico, uma benção, e rodava no Java fulano de tal. E para o cadastramento eletrônico, simples cadastramento, pré-cadastro eletrônico de petições do TJ, o Java era diferente, você não conseguia trabalhar na mesma máquina, porque quando você instalava No Rio de Janeiro tem esse problema também. Quando você instala os requisitos necessários para um sistema, ele desabilita para outro. Não só o da leitora, que foi o exemplo que eu dei aqui de drivers do certificado digital. O João, Ana Amélia ou o Luiz também podem falar aqui um pouco sobre essa questão, porque isso pode se reproduzir. Pronto. Quem tiver enfrentado essa situação, eu peço que procure depois pelo João Luiz, que ele vai dar uma orientação sobre isso,
que pode acontecer. Então, no estado onde roda o PJE na Justiça do Trabalho e o ESAG, é o ESAG lá, João? É o ESAG? A incompatibilidade é o ESAG, não? Pronto, é da Justiça Federal. Então, tem essa ocorrência, pessoal. Existe essa possibilidade de ter incompatibilidade entre os requisitos de um sistema e do outro. E aí você vai ter que escolher qual dos dois ou ter dois computadores para poder trabalhar ou ficar alternando, né? A indicação do servidor lá, não, doutora, a senhora precisa ter 2 computadores autônomos, ou então ter um técnico e fazer um computador dentro do seu Virtual. computador. Mas eu acho que é muito difícil para a senhora nesse momento. Eu falei... Fiquei, Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Bruno da Paraíba. Na realidade, na Paraíba, a gente sofre com isso. 2 PJEs, o PJE da Justiça Federal só funciona com o Java desatualizado e o da Justiça do Trabalho só funciona com o Java atualizado. Então, a solução do próprio TRT é 2 computadores, um com Java 6, um com Java 7, e aí você vai... Virtualizar a máquina para poder ter, pelo menos dentro de um computador, 2 opções E aí. como... Hein, Fred? É melhor, é mais barato, Fred? é mais barato. Hein, Fred, e como é com Windows... Aqui, Quem tá falando? Zé Geraldo. Ah, Zé Geraldo. E como é com Windows, você tem que comprar... não é com qual outro, você tem que comprar 2 licenças ou 3 licenças, quantos sistemas forem. era bom que o tribunal disponibilizasse, né? Bom, pessoal, obrigado. Eu chamo o Zé Vitor para dar continuidade aqui à parte do processo eletrônico. Quem tiver alguma dica, que se houver necessidade, João Luiz, está à disposição a apresentação, se alguém quiser compartilhar depois para disponibilizar para o pessoal, para poder aproveitar. Podem declinar aí, a gente pode disponibilizar depois numa área específica, pelo e-mail de todo mundo, para poder, quem quiser aproveitar, ficar à vontade, pessoal. Aperfeiçoar isso para reproduzir nos seus estados com a capacidade de todos vocês. E estamos à disposição aí para qualquer ajuda que precisem. Obrigado, boa tarde a todos.